E aí galera, tô aqui no meio do mato, em Gonçalves, para gravar esse vídeo para vocês e eu queria falar justamente sobre isso, sobre poder estar aqui trabalhando tanto nos meus projetos quanto criando conteúdo em qualquer lugar do mundo. Eu queria falar sobre essa liberdade, sobre como a gente consegue construir isso, porque de fato é uma construção, isso não nasceu da noite para o dia. Nem sempre eu pude aproveitar isso aqui, já tiveram vários momentos em que tive que sacrificar Natal, Ano Novo, tempo em família, viagens, por estar ali trabalhando incessantemente, até que hoje eu consigo desfrutar um pouco mais, né, desses momentos, seja financeiramente, seja por questões de ter tempo agora para fazer isso. Então eu queria bater um papo com você sobre isso. Não peguei roteiro, não escrevi absolutamente nada, é mais uma troca de ideia entre a gente aqui. E o que eu quero te mostrar, o grande objetivo desse vídeo é realmente te mostrar o que precisa ser feito dentro do teu negócio, dentro dos teus projetos, para que tu consiga desfrutar um pouco mais desse tempo e não ficar 100% atolado de trabalho o tempo inteiro, isolado, que era uma das grandes dores que eu tinha antes. Então, sem mais, bora pro vídeo. Cara, eu lembro até hoje, eu trabalhava que nem louco, eu cheguei a ter um burnout em 2022, logo que eu entrei no mercado digital. E cara, era como se não tivesse tempo, era 100% trabalho, 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 trabalho. Eu tinha aquela rotina de virar à noite, de dormir muito tarde, acordar mais tarde ainda. Enfim, era bem insalubre, virava energético, virava café. E cara, aquilo ali eu percebi que ao longo do tempo não era mais sustentável, porque acaba que durante esse processo tu perde o gosto pela coisa. Então eu trabalhava ali com design web e aquilo, por mais que gerasse renda, por mais que permitisse acessar outras coisas, acessar um outro nível de faturamento, aquilo me desgastava demais. E acabou que com o tempo aquilo foi entrando na minha cabeça como algo que eu não queria. Tipo, cara, eu não quero mais passar por isso. Então eu tive que reconstruir esse negócio, né? Porque quando tu tá muito focado em trabalhar, 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 trabalhar e não desfrutar no meio do caminho, eu não tô falando de trabalhar pouco e desfrutar muito, não, não é isso. Eu tô falando de equilibrar as coisas. Quando tu tá muito nisso, aquilo que tu tá fazendo, cara, vai acabar te sobrecarregando, porque tu vai começar a associar as coisas, tipo, putz, esse meu mal-estar, essa minha insônia, esse, sei lá, tô tomando muito energético, tô tomando muito café, isso aqui é tudo por causa do trabalho. Então tu começa a fazer essas associações vão destruir a tua vontade de continuar trabalhando. Então, eu acho que tudo bem, no início, cara, eu não me arrependo de ter acelerado dessa forma, mas existiam e existem outros meios para que a gente consiga levar uma vida que equilibre o nosso trabalho com o nosso estilo de vida. E hoje, para chegar até aqui, onde eu estou podendo curtir com a minha família, onde eu estou aqui num ambiente que é bem isolado daquela muvuca toda, bem concentrado no meio da natureza, gravando aqui para vocês, foi um processo. E a primeira coisa desse processo foi entender o que eu queria para mim. Então, durante muito tempo da minha vida, eu achei que eu queria aquela vida de empresário em Alphaville, que tem negócio físico, que tem vários funcionários, que tem empresa grande, enfim. E cara, conforme o tempo foi passando, eu percebi que o que a gente realmente quer é viver em paz. E eu acho que para te viver em paz, a paz ela é relativa. Tua paz ela pode ser trabalhando ali muito tempo por dia, pode ser realmente ajudando outras pessoas, pode ser viajando, pode ser trabalhando em casa, pode ser trabalhando no escritório. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a nossa paz, o que a gente está buscando, o que é realmente liberdade para a gente. Eu acho que esses pontos, descobrir, fazer essa jornada de autoconhecimento, ela é extremamente importante, porque senão tu vai estar caminhando, buscando sempre algo que não é teu, algo que é das outras pessoas, né, que te falaram que tinha que ser, ou que tu viu em algum lugar e achou legal, enfim, tu precisa entender
o que que tu realmente quer para a tua vida, que tipo de vida tu quer levar, que tipo de trabalho tu quer levar, que tipo de coisas tu vai ter que fazer para chegar até lá, sacou? E tendo clareza dessas coisas, fica muito mais fácil de traçar uma rota para chegar até lá. Então, em determinado tempo ali da minha vida, eu percebi que, cara, o digital, ele te dá muitas possibilidades. Tu pode trabalhar de onde tu quiser, tu pode trabalhar quando tu quiser, tu pode trabalhar tendo qualquer cenário que tu escolher. E em determinado ponto, eu tava no meio de São Paulo, do lado de uma avenida que fazia barulho pra caramba. Eu e a Laura, a gente sentou e conversou. Cara, a gente tem essa liberdade, mas a gente não tá desfrutando disso. O que que a gente realmente quer? E aí a gente começou essa jornada nômade, né? Agora a gente tá indo pro próximo destino. Provavelmente quando esse vídeo sair eu já vou estar lá. Mas a gente começou a pensar, cara, por que que a gente não trabalha? Por que a gente não vive essas experiências agora? Tipo, não vai mudar muito do nosso custo de vida, e aproveita essa liberdade que o digital dá, que o nosso trabalho dá. Então hoje a gente pode trabalhar mês passado, mês retrasado, acho que foi mês passado a gente estava trabalhando da praia, agora aqui a gente está trabalhando no meio do mato, daqui a pouco, a semana que vem, na verdade amanhã, a gente já vai para o próximo destino e já vai estar aproveitando um outro cenário, outras possibilidades, saca? Então tu precisa entender o que tu busca para te conseguir traçar a rota para viver o que tu quer viver. Então hoje, aqui podendo gravar para vocês nessa cadeirinha de praia, ouvindo o som das árvores e ouvindo os passarinhos, cara, isso aqui eu só tô vivendo hoje porque lá atrás eu entendi o que eu queria. E não era viver dentro de um escritório fechado com um monte de funcionário trabalhando junto comigo. Não, hoje eu tenho as minhas causas ali no meu notebook, com os times, e hoje eu consigo executar tudo sentado no computador. Esses dias eu vou colocar uma foto aqui para vocês na edição, eu tava nessa cadeira com o meu notebook aqui, trabalhando, fazendo reunião, assim, olhando pro verde, cara, olhando pro verde. E é isso que eu quero, é isso que brilha o meu olho. E essa jornada nômade, ela existe justamente porque uma das coisas que me fazem bem é mudar de cenário a cada X tempo. Então, hoje a gente tá mudando de cenário a cada 4 meses. E não cenário que eu digo, cenário de vídeo, né? Cenário de áreas. Então, aqui em Gonçalves a gente tem determinadas... a gente está vindo para visita, né? Não é necessariamente um destino, mas aqui a gente tem um determinado ar. Lá em São Paulo a gente tem outro, em Curitiba a gente tem outro, em Maceió a gente tinha outro, no próximo destino a gente vai ter outro. Então, eu preciso ter essa expansão, é algo que eu gosto, é algo que me faz bem. Então, entendendo o que te faz bem lá atrás, tu consegue traçar uma rota para te chegar onde tu quer chegar. E essa é uma das grandes graças de trabalhar no digital, essa é uma das grandes graças de conseguir trabalhar de onde tu quiser, vivendo o que tu busca. Então, a galera fala muito sobre, primeiro tem o tempo de plantio e depois tem o tempo de colheita, o tempo de desfrute, né? Eu concordo muito com essa frase, só que a gente precisa entender também que é sobre equilíbrio. Então não adianta tu se matar de trabalhar durante 60 anos para coletar, para começar a usufruir da tua vida quando tu já não tiver mais energia para isso. É possível equilibrar as duas coisas, é possível equilibrar o que tu quer, ou o que tu quer no futuro com o que tu faz hoje. É possível trazer isso mais para próximo de ti. Então, por exemplo, se eu pego essa questão nômade, uma coisa que eu pensava muito era, cara, vamos ter uma reserva de emergência aqui para a gente conseguir viver tranquilamente, fazer essas viagens, etc, etc, etc. E a gente colocou na ponta do lápis e o custo que a gente teria para fazer isso era exatamente o custo fixo que a gente tinha morando em São Paulo. Então a gente estava deixando de viver algo que a gente queria simplesmente por não ter parado para pensar naquilo, entende? Então eu acho que esse vídeo, ele, que nem eu falei, é mais uma conversa para te incentivar a olhar para o que tu busca, para olhar para o que tu entende por liberdade e entender e te colocar nessa nova perspectiva de que, cara, tu consegue viver isso hoje. É óbvio, olhando para a tua realidade, vendo se isso faz sentido, vendo se colocando isso na ponta do lápis. E se tu não consegue viver hoje, tu consegue provavelmente viver muito antes do que tu pensa que tu conseguiria. Então, assim, a gente tem algo muito bom nas mãos, trabalhando com o digital, prestando o serviço online.
Eu não estou falando só de curso, eu estou falando também de prestação de serviço, eu estou falando de prestação de consultoria, eu estou falando de usar a tua habilidade, usar o que tu tem hoje e pegar esse meio incrível que explodiu na pandemia, que é o meio digital, e impulsionar isso aqui para que tu consiga alcançar mais pessoas através do digital com o que tu já faz, com essa habilidade que tu já tem. E isso vai te dar muita liberdade, muita paz mental. Junto com isso, tem vários outros pilares que tu precisa olhar, mas a gente vai deixar isso para outros vídeos. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo ele tenha aberto a tua mente para que tu entenda que tu não precisa esperar 40, 50, 60 anos para viver a tua liberdade. A gente consegue equilibrar as coisas. A gente só precisa ter clareza do que o que a gente busca. E a partir dessa clareza, a gente começa a traçar os caminhos que são necessários para chegar até lá. Agora, eu já vou ficando por aqui. Até mais e valeu!